Bom dia, que bom estar com você mais uma vez. E é interessante observar que há um grande número de pessoas que estão desejosos de conquistar a prosperidade financeira, mas que, lamentavelmente, uma pequena minoria está disposta a pagar o preço para conseguir esse ideal. Hoje, nós não vamos falar sobre a prosperidade financeira, nós vamos falar sobre a verdade presente e as finanças. Por quê? Nós entendemos que o equilíbrio financeiro está relacionado, está ligado com a verdade presente. É um assunto do momento. Muito importante. Para você entender esse tema todo, você deve fazer duas coisinhas. A primeira é assistir esse vídeo até o fim. A segunda, se não assistir os vídeos anteriores, os temas anteriores, aproveitar para assistir. O primeiro foi a verdade presente e a saúde. O segundo, a verdade presente e o testemunho. O terceiro, a verdade presente e a vida no campo. Agora, você vai encontrar no fim deste vídeo, na descrição, os links anteriores. Muito prático. Você dê um toquezinho, aí ele já vai abrir, entendeu? Você entra lá na descrição, vai estar o link, você dá um toque e já abre direto no local. É muito prático. Agora, não esqueça de uma coisa. Se você não é inscrito ainda nesse canal, aproveita para se inscrever. E eu quero aproveitar para agradecer a você que já é inscrito por fazer parte conosco. Se gostou, eu não vou pedir para você dar um joinha, mas se gostou, se achou interessante, dá um like, dá um joinha. Coloque o comentário que você achar interessante, ou o que você achou do vídeo, se beneficiou em alguma coisa. Compartilhando, você está me ajudando a ajudar outras pessoas. É muito importante. E, acionando o sininho, você vai receber a notificação do próximo vídeo, que nós vamos falar sobre a verdade presente e a oração pelos enfermos. Estamos contando com você para o seu bem. Nós estamos vivendo em um mundo de crise, de desequilíbrio em todas as situações, inclusive financeiramente. Agora, é interessante você observar que no meio de todo esse desequilíbrio, a nossa nação ainda está prestigiada, ainda está abençoada, que no meio de todo o ruim, ela ainda dá para a gente sobreviver. Esse é um passo importante considerar. Agora, não esqueça de uma coisa. O mundo está entrando em uma crise terrível, louca. E por isso nós não estamos vindo com um aspecto de sensacionalismo, de alarmismo, mas de advertência dentro de um quadro de ensinamento profético, de ensinamento da Bíblia Sagrada e do Espírito de profecia. E não podemos esquecer de uma coisa que é muito importante para a gente. O soldado se prepara para a guerra no tempo da paz. Esse é o ponto fundamental. E quem não se prepara para a vitória, se prepara para o fracasso. Que situação dolorosa. Quem sabe que vem a crise e se prepara com antecedência, ele sofre, mas sofre menos. E quem não se prepara é indiscutível. Ele é mais afetado, é pior a situação. Então, quando você observa esses pontos, não esqueça disso. Agora, vamos dar uma olhadinha, vamos ver como nós nos deparamos comparando com a situação do povo de Israel no Egito. O povo de Israel estava no Egito e estava sofrendo, estavam como escravos. Mas mesmo nessa situação estavam vivendo. Quando Moisés chegou com a notícia de que eles seriam libertados, aí, a partir daí cada vez a crise foi aumentando, a situação foi piorando. Cada vez piorando, piorando. O povo chegou ao ponto de incriminar como Moisés o causador desse agravo da situação. Mas só quando eles chegaram em um clímax de catástrofe, de situação dolorosa, de crise, de pressão,
Então eles estavam preparados para serem libertos. Agora eles começaram a clamar pela libertação. E nesta ocasião em que eles estavam clamando pela libertação, é que aconteceu. Eles foram libertos. Agora, interessante, depois de tudo isso, quando eles estavam lá no deserto, lembraram e ficaram com saudade do Egito. Que situação. Imagine, se depois de todo o sofrimento ficaram com saudade do Egito, se não tivesse passado pelo sofrimento. Que situação que estariam. Nem iam querer sair. Nós estamos vivendo em uma situação assim. Não esqueça disso. Nós vamos passar por uma experiência idêntica ao povo de Israel no Egito. Eu tenho aqui um funil para mostrar a vocês. Nós estamos entrando em um funil. E o meu funil é gigante. Está notando? Olha aqui, ó. Nós estamos entrando por esta boca. E a situação vai ficando até cada vez pior, até sair do outro lado. Que desproporção. Agora, tem uma coisa. Quando chegar do outro lado, nós vamos ter a libertação total. E essa libertação vai ser na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o ponto importante. Como o povo de Israel passaram pelo sofrimento para ter a libertação. Então nós vamos ter que passar pelo sofrimento. E vai piorar, piorar, piorar. Apertar o funil. Quando estiver em uma situação de não suportar mais, o povo vai clamar pela libertação. Os que aceitam a mensagem do advento, é lógico. E quando eles estiverem, então, clamando por essa libertação, aí é que as coisas vão acontecer. Porque Deus vai dar a eles a libertação. Então, meus queridos, não vamos esquecer disso. Aproveitar deste ensinamento para colocar em prática, para nos preparar mesmo. Nos preparar em todos os sentidos, inclusive em questão das finanças, para não ser afetado tão rápido, embora depois seremos também. Agora, não esqueça de uma coisa. Nós temos aqui alguns textos da Escritura Sagrada. O Evangelho de São Mateus, no capítulo 24, ele vai falar sobre uma série de acontecimentos que sobrevirão. De guerra, terremotos, fome, entendeu? Os mais variados. Agora, dentre os muitos, depois de ele descrever toda esta relação, eu tenho aqui alguns textos que são preciosos para fechar. Depois dessa relação tão longa, da situação tão dolorosa que o Evangelho de São Mateus, capítulo 24, apresenta, no verso 8, ele diz assim: mas todas estas coisas são o princípio das dores. Tenta imaginar. Depois de ele falar de guerra, terremoto e uma série de coisas, ele apresenta, no verso 8, que isso é o princípio das dores. E se você for ao Evangelho de São Lucas, no capítulo 21, no verso 26, ele fala o seguinte: homens desmaiarão de terror na expectativa dos acontecimentos que sobrevirão. Tenta imaginar os homens desmaiando de terror na expectativa dos acontecimentos que sobrevirão. Agora, o que me conforta não é estar simplesmente dentro do funil, é saber que ao sair do funil eu vou ter libertação. Quer ver o que diz a saída do funil como que é? Quando você está dentro do funil você vai encontrar com isso aqui, olha. Evangelho de São Lucas, capítulo 1, verso 28. Esse é o gostoso, é o confortante, é o gratificante, é o que estimula, é que nos dá força para continuar nessa batalha. Aqui nos diz o seguinte: ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para o alto, erguei a vossa cabeça, regozijai-vos, porque a vossa redenção se aproxima. Viu que bonito? Então, os problemas virão, as dores virão, a situação dramática vai vir. Mas, levantei a vossa cabeça, alegrai-vos, porque a vossa redenção, a vossa libertação, a vinda do Senhor se aproxima. Então, esse é o conforto, é o gratificante, esse é o gostoso, é o que nós temos para nos alegrar, para nos fortalecer. Agora, diante de toda essa situação, nós temos que considerar
alguns pontos preciosos, tá certo? Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Esses pontos extraídos das Escrituras Sagradas podem nos ajudar. Esse é um passo importante. É o caminho para a gente manter o equilíbrio financeiro. Não é para você ficar rico, é para você manter o equilíbrio. Então, nós encontramos o primeiro conselho do apóstolo São Paulo, ele escrevendo aos Romanos, no capítulo 13, no verso 8. Ele nos diz o seguinte: a ninguém deveis coisa alguma, a não ser o amor. Então, o primeiro passo, não dever. Isso significa dizer que nós temos que pagar, entendeu? O pendente, sair do negativo, sair do vermelho. E o segundo, de imediato, seria não contrair mais dívidas, não comprar a prazo. É o que nós estamos entendendo que ele está dizendo. Não deveis nada a ninguém, a não ser o amor. Difícil? Não. Tem alternativa. Tem como conseguir. Vamos dar uma olhadinha, ver se a gente consegue entender melhor essa questão. Agora, tem um outro ponto importante. O terceiro, esse nós vamos encontrar o apóstolo São Paulo falando aos Tessalonicenses na sua segunda carta, no capítulo 3, no verso 10. Aqui nós encontramos as seguintes palavras: porquanto, quando ainda estava convosco, vos mandamos que, se alguém não quer trabalhar, que não coma também. Então, o que nós entendemos aqui? É uma lição de autossuficiência, é uma lição de independência. Você não é obrigado a trabalhar, mas também não pode depender dos outros. Esse é o fator. Não quer trabalhar, não tem problema, mas não vai comer. Até existe um pensamento, né, como diz, um dito popular, que diz que na casa do bom homem, quem não trabalha não come. Foi extraído daqui. 2 Tessalonicenses capítulo 3, verso 10. Dá para observar? Então, conseguir a independência, a libertação financeira, não ficar submisso a terceiros, não ficar submisso a recursos alheios. Então, esse é um ponto que nós não podemos esquecer. Agora, observa que existe uma outra parte interessante. Tá certo? Então, vamos para o próximo. Agora seria o quarto. Está o profeta Isaías, no capítulo 55, no verso 2, ele vai nos dar esse conselho. Ele nos diz assim: por que gasteis o vosso dinheiro naquilo que não é pão? Está notando? O que nós entendemos? Aqui ele está nos ensinando a uma lição de simplicidade. Tá certo? Uma lição de simplicidade, de contentamento, de não desperdiçar, não usar. Agora, mais com relação ao desperdício, nós encontramos agora um outro passo que é mais preciso ainda. Esse é o quinto ponto, tá certo? Esse nós encontramos no Evangelho de São João, no capítulo 6, no verso 12. Fácil para decorar, 6, 12. Essa foi a experiência de Jesus. Ele diz o seguinte: depois daquele processo da multiplicação dos pães, onde ele alimentou mais de 5.000 homens, além de mulheres e crianças, com apenas 5 pães e 2 peixes. Ele nos diz o seguinte: E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada desperdice. Uma lição de economia, uma lição de não desperdiçar, uma lição de não esbanjar, uma lição de gastar só o suficiente. Isso não é mesquinhagem, isso não é ponduragem, isso é economia, isso é administração, isso é equilíbrio, isso é não desperdiçar, isso é não esbanjar. Está notando como que é? Jesus poderia ter usado um critério diferente. Ele conseguiu multiplicar os pães e alimentar todas essas pessoas. E quando sobrou,
Ele poderia ter feito diferente. Bom, agora, já que sobrou, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer o milagre agora de desaparecer tudo isso aí, não precisa mais não, tá? Não perca tempo limpando, não. Deixa esse negócio para lá. E fazia o milagre para desaparecer. Não, nada disso. Ah, já que eu fiz esse milagre de aparecer tudo, deixa as formigas comer. Não, também não. Ao contrário, guarda porque vocês irão precisar no futuro. Uma lição de administração, de economia. Deu para observar que interessante esse ensinamento? Então, nós temos que entender que estamos marchando para uma situação difícil. E se nós formos sábios agora em administrar, em economizar, em não esbanjar, porque diante dessa situação toda, fica complicado. Agora, observa uma coisa interessante. Tem um pensamento que não é das Escrituras Sagradas, mas ele tem um sentido muito forte. Ele diz assim: cuide das pequenas moedas, porque as grandes notas cuidarão de si. Esse foi escrito por Ellen Gold White no livro Administração Eficaz, e que você pode ler também, e deve ler também. Esse livro é da Casa Publicadora Brasileira. Então, agora, não esqueça de uma coisa. Então, aprendemos a não comprar fiado, a não desperdiçar, a não esbanjar, a ser econômico, a se contentar com a simplicidade. Mas ainda tem uma coisa importante para a gente aqui, tá certo? Quando você paga em dia, você não desperdiça com multas, com juros. A importância de pagar em dia, a importância de comprar à vista. Esse é um ponto importante também, tá certo? Comprar à vista. Agora, não esqueça de, ao comprar à vista, aproveitar para pedir desconto. Não é errado pedir desconto. O vendedor não é obrigado a dar, mas você tem o direito de pedir. E muitas vezes você é beneficiado. Veja essa experiência. Eu entrei em um estabelecimento para comprar um determinado produto, estava lá R$ 2.350 o orçamento feito. Que situação. Não comprei. O argumento da vendedora foi tão forte que eu vou ser sincero, eu senti meio abalado. Mas entrei em outro estabelecimento. Olha, tá vendo? Vê as ofertas de outros fornecedores na necessidade do produto. Esse é o ponto importante. Na necessidade. Eu precisava do produto. E agora, o outro fornecedor, R$ 2.200. O segundo fornecedor. Já melhorou. Fui tentado a ficar por aqui por R$ 150 de diferença. Foi um abalo, né? Ó, já dá para pegar. Mas eu me atrevi ainda a entrar em um terceiro fornecedor. E no terceiro fornecedor, a oferta estava em R$ 1.250. O orçamento me deu isso. Não era oferta, era o orçamento que ele fez para mim. E aí? Eu analisei, foi uma tentação muito forte, não foi? Mas aconteceu uma coisa interessante. Eu ainda, mesmo assim, resolvi pedir um desconto. Eu falei, olha, vou fazer uma oferta. Vou fazer uma oferta. Eu pago pelo produto à vista R$ 1.000. Aí a funcionária ficou assim, falou, só se eu ligar para a gerente, que é a própria proprietária. Eu falei, fica à vontade. E ela ligou, e a proprietária, gerente, no caso, autorizou a fazer por R$ 1.000. Você viu a importância de, na necessidade, olhar outras ofertas. E, além de tudo, quando pegar a menor, você ainda tem o direito de fazer a sua contra-oferta, pedir o seu desconto. Dá para ver como que é a situação? Como foi um tanto vantajoso? Então, esse é o passo. Primeiro, comprar à vista. Segundo, na necessidade, olhar outros preços antes de comprar. E segundo, e depois o terceiro, você ainda tem direito de pedir o desconto. Agora, eu tenho aqui algumas perguntas que você deve fazer
antes de comprar alguma coisa. Esse é importante também, hein? Veja só, é fundamental para você se equilibrar financeiramente. Se você quer realmente sair do vermelho, então leve em consideração. Quando você estiver para comprar alguma coisa, a pergunta é o seguinte. A primeira pergunta que nós temos que considerar, tá certo? É a seguinte. Preciso realmente desse produto? Eu preciso realmente desse produto? Então, porque muitas vezes nós estamos comprando, mas não é porque precisa realmente não. Tem que levar em consideração isso aí. Tá certo? Então, a segunda pergunta é a seguinte. Tem que ser agora, porque às vezes você até precisa, mas pode esperar para depois. E se você esperar, pode ser que você pegue uma situação até mais favorável ainda. Então, essas duas perguntas. Vamos para a terceira. Posso comprar à vista? Olha. Então, pensa um pouquinho. Anota essas perguntas. E a quarta pergunta. A quarta pergunta é a seguinte. Este valor está disponível em meu orçamento e não vai fazer falta? Se for todas as respostas preenchidas de uma forma satisfatória, correta, sim, então você vai comprar o seu produto. Porque muitas vezes a gente vê o que as pessoas falam que é uma oferta. Aproveita a oferta e a pessoa acaba comprando não pela necessidade do produto, mas pela oferta. E está jogando dinheiro em um lugar que não funciona. Então, considera essas perguntas e leva a sério. Você vai notar que vai lhe ajudar. Não compre pela oferta, compre pela necessidade, preenchendo estes requisitos. Por esse caminho, você vai chegar longe. Conforme nós programamos, essa é a simulação de um orçamento de um casal que não tem filhos e que a esposa é dependente, não tem renda. E aqui nós colocamos do lado em cima o cabeçalho, no caso orçamento, ao lado direito você vai ver a data, depois o histórico, a entrada, a saída e o saldo. Esse programa torna prático. Quando você receber o seu salário, já monta isso aqui imediatamente com as datas de que você vai cumprir com cada compromisso, tá certo? Então, a energia você vai pagar lá na frente, entendeu? Em uma determinada data, mas você já coloca aí, porque aquele dinheiro já tem que ficar separado para aquilo. O aluguel, no caso, que seria no dia 15, então você já deixa separado, já coloca aí no seu planejamento de despesas, no seu orçamento, esse programa. Aqui nós estamos crendo que esse casal é um casal que é sensível à palavra de Deus e que crê na mensagem do advento. Isso significa dizer que, por isso, ele colocou em cima de tudo o dízimo, tá certo? Que é 10% do seu rendimento. Ele tem uma entrada de apenas R$ 1.250 mensal, fixo, e ele conseguiu fazer durante o mês duas atividades extra, uma que rendeu R$50 e uma que rendeu R$150, dando o total de 1.450. Ele tirou o dízimo, aí tirou depois automaticamente, você vê aí, ó, tirou o pacto. O pacto, para quem não conhece, é um sistema financeiro de ofertas para a doação da mensagem, da proclamação do Evangelho, tá certo? Então, nesse caso, que alguns chamam de um programa sistemático de doação, de ofertas, né, no caso. E depois ele colocou aí a energia, colocou o alimento, o aluguel, depois desce aí mais um pouquinho adiante, né? Vem aí a questão das entradas extra, o gás. Do que ele teve extra também ele devolveu o dízimo e o pacto. Transporte tem que ser muito restrito, andar de bicicleta, andar a pé, trabalhar perto do local de trabalho, porque tem que ficar dentro do orçamento. Telefone não pode ser muito dispendioso. Roupas, ele tem que economizar e segurar as pontas aí direitinho. A reserva e os imprevistos, só ficou apenas R$5 para os imprevistos. Está anotando? Então,
Mas se a pessoa levar a sério, por que o dízimo primeiro? Porque no Evangelho de São Mateus, capítulo 6, verso 33, diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça e demais coisas serão acrescentadas. Pessoas não colocam Deus em prioridade. E aí paga luz, paga água, paga aluguel, paga farmácia, paga tudo. E depois vai dizer assim: não deu não, faltou o dinheiro do dízimo. Faltou porque não deu prioridade. Se ele colocasse o dízimo em primeiro lugar e o pacto em primeiro lugar, as demais coisas seriam acrescentadas. A bênção viria para suprir as suas necessidades. Ele poderia não ficar rico, mas também não ia passar vergonha, tá certo? Então aí está mais ou menos uma simulação que dá para você ter uma ideia. Agora, leva a sério, escreve, faça na folha de caderno, faça onde você achar melhor, mas faça escrito e depois coloca em prática. Você vai ver que vai funcionar. Funciona assim comigo, funciona assim com muitas pessoas, vai funcionar com você também. Diante dessa situação, uma grande alternativa: quando o orçamento está igual, você ainda tem que ser motivado a fazer algum extra para deixar alguma margem de tolerância. 0 a 0 já é perigoso. Quanto mais se tiver negativo, pronto, aí não tem como. Então, leve em consideração isso. Qual seria uma sugestão? Faça alguma coisa, uma viração, limpa um terreno. Se você tem um espaço na sua área de terra, então faça o seguinte: cria uma hortinha no seu quintal e use os seus produtos, que você vai deixar de comprar os seus produtos e ainda você pode vender para os seus vizinhos. Não é errado fazer isso, isso é bonito. Você vai ter para a sua necessidade, ainda vai sobrar para você conseguir ter um trocadinho. Então, alguma coisa você tem que desenvolver. Não pode ter vergonha de fazer um trabalho extra. Tem pessoas que se sentem constrangido, como se fosse feio. Feio é ficar devendo e não pagar. Aí é feio. Mas você trabalhar para manter as coisas em ordem não é feio, não. Então vamos levar isso em consideração. Peça sabedoria a Deus, peça determinação, peça força, para Ele lhe mostrar qual caminho você tem que tomar. Porque uma coisa é certa: se a pessoa sabe que não tem como cumprir com o compromisso e assume a responsabilidade, ele está em déficit. Isso diante de Deus não tem como não. Não sei como que dever e não pagar é sério. Então esse é um ponto importante. Então, diante dessa situação, vamos pedir sabedoria, força, determinação, vamos lutar, vamos correr um pouquinho mais para tentar. Agora, fechando as portas em todos os ensinamentos que nós tivemos. Assista de novo se for preciso, para você pegar bem esse assunto. Coloque em prática para o seu bem. E Deus vai lhe abençoar. Para quando chegar o momento pior do que nós já estamos, então você já tem um sofrimentozinho a menos. Que Deus te abençoe e te dê um bom dia. E nós vamos te aguardar na próxima semana falando sobre a verdade presente e a oração pelos enfermos.